nasceu em Porto Alegre em 32 e ele se forma pelo curso de arquitetura da URGS em 55. E então ele tem aula ainda com muitos professores importantes, formadores do curso, e teve uma produção ainda jovem nos primeiros anos de alguns prédios em Porto Alegre, mas muito cedo acabou tendo algumas outras experiências externas, né? Ele foi em 58, 59 fazer o curso de pós-graduação, logo depois de formado, então, no Instituto de Tecnologia de Illinois, onde ele teve contato com o próprio Mies van der Rohe. Ele foi aluno do Mies e até realizou algumas entrevistas que foram publicadas posteriormente no jornal Correio do Povo. E logo depois de retornar, ele realiza alguns seminários até no ciclo de arquitetos no Rio Grande do Sul. E logo, passado alguns anos, em 61, 62, ele é um dos professores convocados de outros estados para compor o corpo inicial docente do que havia sido recém-inaugurado o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Então, ele ainda muito jovem, já tem esses 3 pontos que acho que é importante mencionar, né? Então, ele, então, ainda em Curitiba, continua desenvolvendo projetos arquitetônicos, numa primeira fase entre os anos 70 e 60, mas ele, principalmente depois, nos anos 80, ele concebe uma própria empresa construtora que ele acaba desenvolvendo tanto os projetos quanto as próprias construções desses projetos que ele desenvolvia. E aqui até tem uma foto do próprio Léo Grossman em frente a essa obra do Mies, né? Que então, além do contato nas salas de aula, nessas conversas, entrevistas, também teve essa visita a obras, que acho que é um pouco do que a gente vai apresentar nessa ideia de zonas de contato. Acho que pode seguir. E o projeto que a gente vai tratar especificamente, que acho que tem muita relação com a temática do seminário, é o projeto da subestação rebaixadora da Copel, no bairro Uberaba de Curitiba, que foi um projeto premiado, então, na primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 73, com um conjunto de outras obras, mas que, apesar de ser uma infraestrutura pequena, né, com uma metragem muito baixa, ela acabou sendo reconhecida nesse evento. E aqui, uma grande especificidade que foi, que acho que até mencionando, assim, a gente teve, nesses últimos meses, contato direto com o acervo do próprio Léo Grossman, de projetos, de documentos, desenhos, e também as fotografias que ele mesmo tirava dessas próprias obras. Então, que vai ser um pouco do material que a gente vai apresentar, tanto aqui quanto no texto final. Então, tem algumas fotografias desse projeto da subestação em obra, que a gente começa já a visualizar um pouco desse desenho, que acho que vai ficar um pouco mais claro também nas pranchas, assim, mas acho que pode passar, né? E esse olhar atento dele também nesse desforme das formas de concreto, revelando um pouco dessa estrutura de concreto, que um pouco já justifica o nosso argumento de que ele estava olhando para alguma coisa do Mies que ele estava tentando talvez representar de uma outra forma nessa primeira obra pública dele em Curitiba. A gente então teve contato com esses projetos. Uma coisa que foi interessante esse foi o primeiro projeto que ele desenvolve para a Copel, e eles eram todos desenvolvidos uma primeira etapa de um anteprojeto que era apresentado, e depois era desenvolvido o projeto executivo. E a partir desse primeiro projeto, que foi super bem sucedido, tanto recebido pela arquitetura, pela crítica, mas também pela própria empresa, ele desenvolveu outros projetos, mas esses outros projetos tinha muita pouca coisa no acervo, assim. Então, e até um pouco do que eu acabei tendo de informação, esses projetos não ficavam mais com o arquiteto, iam direto. Ele já meio que desenhava o executivo e já era desenvolvido e ficava já junto com a empresa. Mas aqui a gente tem, então, a prancha de anteprojeto mesmo, de 67, desse projeto da subestação. Isa, você me interrompe a hora que você quiser, tá? Pode deixar.
Aqui, então, tem também uma prancha de perspectiva, né, que é quase esse mesmo ângulo da fotografia que ele apresenta inicialmente, mas que acho que dá para ter uma imagem do que seria esse edifício, que apesar de pequeno, acho que foi bem representativo para a arquitetura de Curitiba e do Paraná, principalmente nesse âmbito institucional. Que muitos desses professores que foram fundantes do curso tiveram também uma atuação política com os órgãos de infraestrutura, então cada um foi também abraçando um lado, alguns foram trabalhar com a Sanepar, alguns foram trabalhar com a Copel e outros com os demais órgãos. E acho que muito da justificativa desse nosso trabalho era de que ele estava olhando para o MIS, também olhando os projetos em si, né? Então, até a forma com que a gente encontra os desenhos do MIS representados é a forma também com que ele acaba representando a própria obra dele, né? Isa, fica à vontade. Sim, a gente estava comparando, né, na verdade, esse primeiro anteprojeto que ele propõe e um segundo que é o que efetivamente vai ser construído, que é com um espelho d'água maior, a incorporação da vegetação nesse espelho d'água, e um outro desenho de piso, né? Então, embora tenha um olhar atento para a estrutura, a cobertura em grelha, isso permanece, né, de um projeto para outro, a gente vê uma incorporação de novas estratégias, né? Então, a possibilidade de abrir essas esquadrias que formatam o pavilhão, né? E isso, assim, arremata esse volume puro, bastante misiano, o encontro do pilar no desenho do piso, que também é uma referência direta ao Mies van der Rohe, com quem, né, ele estudou. Então, a gente tem... o Felipe conseguiu esse acesso ao acervo e isso está instigando a pesquisa, né, de ver não só como ele fotografava as obras do Mies e o que ele fotografava nas obras do Mies, mas também de outros arquitetos. E então a mudança de um anteprojeto para outro chama a atenção, né? Então é isso que fomentou o texto, contudo a olhar para além desse racionalismo estrutural, formal, que é claramente miesiano, mas quais as outras referências projetuais estariam balizando a proposta elaborada já no final dos anos 60, né? Então, ali 67 até 69. Um conceito que contribui muito para a gente desenvolver esse trabalho é o conceito de zonas de contatos arquitetônicas, que é incorporado por uma série de pesquisadores já no campo da historiografia, da história e historiografia da arquitetura, mas é importado da literatura, que é a ideia de começar a reconhecer outras referências, né, para que isso possa acrescentar novas camadas nas obras, mudanças de pensamento ou enfatizar alguma solução de projeto, mas que possa ampliar como o arquiteto efetivamente, o arquiteto estava trabalhando. Então, a relação com novas referências e, principalmente, uma maneira de mostrar como esses projetistas estavam também conectados com o pensamento global, né? E não tão circunscrito a uma determinada referência de projeto, mas, assim, manipulando uma série de estratégias projetuais que pudessem vir tanto miesiano como de outros arquitetos que a gente começou a entender que ele estava olhando, né, a partir das fotos que ele tirava. Então, nesse caso, né, os autores que estão usando esse conceito de zonas de contato arquitetônica estimulam os pesquisadores a olharem os concursos de projetos nos quais os arquitetos estavam envolvidos, os trabalhos colaborativos que eles onde eles se encontravam, os congressos onde eles foram, as exposições que eles visitaram, as bienais de arquitetura, porque isso mostra um acervo de projeto, e tudo isso pode ser considerado zona de contato arquitetônica. E no caso de Curitiba, a gente tenta também colocar isso no material escrito, tinha uma outra questão fundamental, que era o próprio plano urbano que estava sendo desenvolvido desde 65 e que, enfim, vai ganhar uma série de versões e vai
ficar mais maduro, né, ao longo dos próximos 10 anos, até 1975, como mostra a tese do Fabiano Borba Viana, que estava, de alguma maneira, olhando para a escala mais local. Então, uma escala mais reduzida, uso de materiais locais, revitalização de edifícios históricos, abandonados. Então, tem também uma relação dos arquitetos, professores da Federal do Paraná, agora olhando para a escala urbana, mas não num plano abstrato, mas agora já num plano mais menos abstrato e mais real e condizente com o contexto da cidade, né? E isso acaba fornecendo novas evidências. Então, nesse primeiro momento, é uma primeira etapa do trabalho, que é o acesso ao acervo do arquiteto, que o Felipe tem desenvolvido isso. A gente tem olhado para as fotos mais atentamente, as fotos que o próprio arquiteto escolhe tirar, então, tanto das obras que ele visita, que ele visitou de 67 a 69, que isso acaba mostrando para a gente o que estava também instigando o arquiteto, né? Então, as ideias com as quais ele estava conectado, de uma maneira a dizer que esse arquiteto estava muito mais conectado com outras ideias além das ideias misianas, né? E uma das questões que a gente coloca é as fotos que ele faz dos projetos do Wright, enfim, né? A ideia da caixa que se explode, rompe esse pragmatismo misiano, o uso dos materiais como uma relação distinta, né? Agora os materiais naturais, a pedra, enfim. Enfim, Felipe, se você quiser continuar, mas a gente vê essas referências depois do prédio da subestação da Copel sendo prolongadas, especialmente nos projetos residenciais que o arquiteto desenvolve. Perfeito, acho que até complementando, né? Se puder voltar um slide, obrigado, Isa. Sim. Essa fotografia é do projeto da casa do arquiteto, que ele desenvolve então em 73, que acho que a gente consegue visualizar bem, né, um pouco disso que a Isabela falou. Mas realmente, acho que essa ideia não só da explosão da caixa, dessa amarração com o entorno, aplicação de materiais distintos, e acho que principalmente ele entender, né, qual era a indústria local, qual era o clima local para desenhar esses projetos, acho que foi bem interessante. A pesquisa está bem viva, assim, a gente está descobrindo muita coisa bem por esse momento, mas acho que um pouco a gente consegue apresentar um pouco do que está sendo encontrado até agora. Acho que pode, vamos lá. Então tem algumas fotografias que o próprio Léo tira da obra recém pronta, né, da subestação, que a gente pode então visualizar tanto aquela estrutura de concreto que por si só antes dizia alguma coisa, mas acho que agora ela né, recém-inaugurada com todos os elementos diz outra, complementar, não discordante, com espelho d'água, vegetação, essa parede de tijolo aparente que não vai até o teto, não toca até o teto, e esse sistema de esquadrias que permite a circulação de ventilação cruzada, uma estrutura pequena que não necessita de climatização mecânica, então, e a cobertura que também é um elemento vivo que conduz as águas pluviais por meio dessas gárgulas que caem nesses espelhos d'água, que é então um projeto todo meio vivo, assim, né? E sempre a atenção também dele com a estrutura, né? Ele sempre focaliza um pouco esse detalhe do pilar que a gente vê, que tem uma referência ao MIS, mas ele está construído em concreto, ele tem outras proporções, mas acho que é uma referência, né? Acho que pode passar. E aí, por fim, então, acho para um pouco arrematar um pouco esse argumento, né? A gente trouxe então algumas coisas que a gente foi encontrando mais recente. Ele ainda desenvolve para a Copel alguns projetos como esse escritório padrão para cidades do interior do estado, que ele desenvolve então estruturas modulares, né, de 100, 200 e 300 metros quadrados, que está presente um pouco disso que a gente está falando, essa ideia dessa cobertura, que vai tendo variações, mas essa captação da água da chuva, essa condução dela através desses elementos, dessas vigas calhas, o uso dos materiais locais, e essa escala um pouco mais horizontal das edificações,
que é muito diferente do que estava sendo construído, né, na grande escala dos grandes edifícios do momento, assim. Acho que tem mais uma imagem, que também é uma outra subestação, que é essa em Apucarana, que também a gente está encontrando algumas informações dela meio que recente, assim, que tem um desenho também que é um pouco um segmento desse mesmo pensamento em outro projeto já nos anos 70. Mas acho que era isso, assim, nossa fala meio que se encerra por aqui. Está concluído? Então, a gente pode passar para o segundo trabalho, que é o Salmona e as Torres del Parque, da Selma e do Gianluca. Bom, então, boa tarde para todos, né, a todas. E nós Boa vamos tarde. apresentar um estudo sobre o Salmone e as Torres del Parque, que tem vários, né, é uma obra, ela é assim, uma obra amplamente pesquisada, tem trabalhos assim de tudo quanto assim quanto a natureza, né, quanto a essa arquitetura, mas a nossa ideia é trazer a partir da paisagem, né, que a Torres del Parque ela pega, ela cria dentro do panorama de Bogotá, como categoria teórica metodológica para aprender a dimensão infraestrutural do espaço arquitetônico. Então, o que nós propomos? Nós propomos esse exercício de interpretação, né, desse complexo, que começou a ser projetado em 1963 e já em 1970 já estava concluído. Então, ele foi projetado pelo Rogério Salmona, na capital colombiana de Bogotá, em parceria com o engenheiro Domênico Parma e o arquiteto Urbano Ripoll. O conjunto destaca-se na paisagem por sua composição formal, não usual para a época ou contexto geográfico, no qual diversas camadas de coerência articulam-se, compondo sentido e atribuindo permanência formal à obra. Os sistemas de infraestrutura, conjuntos de estruturas físicas e sistemas de apoio à implementação do empreendimento são aqui abordados enquanto composições de camadas heterogêneas de conhecimento e significação que viabilizam a habitação humana em meio às forças da natureza. Bom, então, partindo dessa perspectiva da paisagem, que a Selma acaba de falar, como uma perspectiva teórico-metodológica, a gente também tem como perspectiva de investigação a narrativa, né, justamente nesse aspecto metodológico da coisa, como uma forma de interpretar arquitetura e paisagem. Ou seja, de buscar interpretar, mas não só interpretar aquilo, a arquitetura como algo pronto, mas de produzir novos sentidos que às vezes não estão dados ainda. Essa é uma obra que já foi muito discutida no campo da arquitetura e do urbanismo, e aqui a gente procura analisar, olhar para ela a partir da ordem do sensível e da paisagem. Esse exercício que a gente propõe, então, está pautado por essas 4 categorias, que são a forma, a estrutura, os usos e as dinâmicas, que são, na verdade, conceitos que nos provocam a produzir essa nova narrativa sobre uma obra amplamente discutida, e são 4 categorias que são propostas lá pelo geógrafo Milton Santos, no campo da geografia, mas, enfim, extrapolou para o campo dos estudos urbanos como um todo, e é uma forma da gente buscar atentar justamente a esse aspecto, a dimensão da paisagem implicada na arquitetura. Bem, numa entrevista para a Universidade de Los Angeles, onde que o Salmona, né, teve um tempo assim como professor e tal, que ele assim foi uma das últimas entrevistas dele, bem assim na primeira década do século XXI. Ele afirma que ele não concebe a arquitetura à margem do elemento natural. E isso assim é explícito na obra dele, né? Então ele se coloca sempre assim, né, contra essa tradicional oposição entre humanidade e natureza, que permeia a história da cultura ocidental e, portanto, contra a produção dominante da arquitetura em um panorama global.
O Salmona é amplamente reconhecido como um dos mais importantes arquitetos latino-americanos do século XX, né? A sua obra destaca-se, em outros aspectos, pela habilidade, a habilidade de integrar arquitetura e paisagem, transcendendo dicotomias entre o mundo humano e a natureza, através dos procedimentos projetuais que integram tradição e modernidade. Eu não vou me conter muito ali na biografia do Salmona, porque eu acho que não tem muito cabimento aqui, né? Isso aí vai estar no nosso artigo depois, assim, que nós vamos posteriormente publicar. A borda leste de Bogotá, que ela se encontra por aqui, ó, porque, na verdade, as três, quando chega na Colômbia, né, a uma certa altura, a Cordilheira dos Andes, ela trifurca, e uma dessas trifurcações, ela está aqui bem na borda leste da cidade. Então, ela permeia a cidade permeia e ela permeia a cidade. Então, ela cria um cenário de abraços. Então, tu não consegue imaginar Bogotá sem aquelas montanhas ali, né? Então, talvez assim tenha sido isso realmente a inspiração dele, né? Ele coloca, inclusive, né, que ele se inspira sempre nas forças da natureza e na própria natureza, né, ali, né, como ele fala, né, justamente por isso que ele abraça tanto essa causa, né, pois a disposição dos volumes verticais em espiral das torres, com alturas variadas, os vazios intercalados ao longo do percurso, revelam a vista do Cerro Montserrat e Guadalupe, costurando um cenário de acolhimento entre a paisagem natural e construída. Depois, assim, nós vamos ver mais fotos, né, sobre o complexo, que daí já vai estar mais claro isso. É importante que a gente veja, né, a paisagem de Bogotá nos anos 60, antes dessas torres existirem, né, que já tem assim várias pistas ali, né, porque existia já todo um início de planejamento urbano que começa lá nos anos 50, lá com o plano do Corbusier, quando o Salmona conhece ele e tal, e se desencadeiam todos aqueles acontecimentos na vida do arquiteto. Né? Então, ela, assim, ó, né, o que a paisagem revela? Justamente uma cidade espraiada entre as montanhas, né? E com a zona de verticalizada na área central. E isso se solidifica durante o tempo. Né? Além disso, fica bastante visível a presença dos elementos cerâmicos na arquitetura, de forma geral, o que indica um saber técnico oriundo dos recursos disponíveis. Já na Bogotá contemporânea, aqui tem uma flecha, né, mostrando já que estão as Torres del Parque, né, nesse contexto, né, ela segue essa tendência, consagrando a verticalização na porção central, do assentamento urbano, que é chamado, já na época que foi proposto o trabalho do Salmona, né, as Torres del Parque, como centro internacional, que é onde que está todos os eventos culturais, turísticos e financeiros, tudo acontece ali, né? Assim, é o coração da cidade. O Centro Internacional, ele é o coração da cidade. Então, assim, a gente pode ver também uma coisa, né, que essa verticalização, ela contrasta com as montanhas, mas ela não briga com as montanhas. Isso é importante. Não é uma cidade que ela pega, ela tenta dominar as montanhas. Ela conversa, né? Ela conversa com aquela natureza exuberante da cordilheira. Isso, então, na verdade, existe essa... Vamos nessa. Acho que existe, então, essa verticalização que está completamente atrelada à zonificação de planos diretores, né, a interesses de mercado, como sempre, mas existe, de certa forma, uma certa sensibilidade para a paisagem aí, né? Essas edificações em altura com um certo recuo, até com relação, muitas vezes, ao próprio leito da montanha por outros motivos, que não apenas o visual. Então, o que a gente vê, né, nessa década de 60, pré-implementação, ou pré-até encomenda desse projeto para o Salmona, começa toda uma discussão na cidade sobre instrumentos de políticas urbanas e regime urbanístico. Isso se dá, em boa medida, porque houve um salto populacional imenso em Bogotá e na Colômbia como um todo, nos anos 50, em que a população basicamente dobra. Bogotá, especificamente, ao longo dos anos 50, 60, talvez até meados dos 70, ela vai sofrendo grandes transformações e municípios da volta vão sendo aderidos, né, aos limites municipais ou às vezes perdidos, enfim, então é um grande momento de certos conflitos aí legislativos. Mas o que é importante a gente entender ali dos anos 60, que é o nosso mapa ali mais da esquerda, é que existe, a partir deste momento, essa intenção
de acomodar essa população crescente. Se identifica, então, ao longo dessa autopista norte, oportunidade espacial, terrenos disponíveis para construção. Então, essa é a área que se pretende adensar, e a forma desse adensamento é a verticalização. Aí a gente marcou também a localização do Torres del Parque. O plano oficial de 68, que é esse primeiro mapa ali da esquerda, é o primeiro grande instrumento para isso, já está pautado em algumas leis anteriores, mas ele é o primeiro momento de formalização dessa intenção sob a forma de uma lei, né? E acho que a gente já pode passar para cá. O mapa mais, digamos assim, completo que a gente achou, ou até com uma certa resolução para tratar desse entorno anterior à implementação do projeto do Salmona, é esse aqui da década de 30, né? Foi produzido em 38. A gente demarca ali em vermelho o terreno que foi, para onde foi encomendado o projeto. É um terreno de, não chega a 1 hectare, se não me engano, 0,8 hectares, que era de propriedade do Banco Hipotecário, Banco Central Hipotecário de Bogotá, que estava muito interessado em venda de créditos e em produzir essa cidade formal, né? Em fazer acontecer essa habitação coletiva ao longo de toda essa área de influência. A construção de edifícios residenciais em altura, basicamente para habitantes de classe média ou classes mais populares, tinha como objetivo acomodar essa população crescente, atentando também para a necessidade de retorno financeiro. O arquiteto, o Salmona, né, deveria lidar com esses condicionantes desafiadores de um terreno que, na verdade, sendo tão extenso, tinha seus desafios. Ele tinha um alto aclive, no sentido transversal, que a gente vai depois ver no partido, né, na solução de projeto, como ele resolve. As significativas pré-existências construídas e naturais. Então, a gente pode ver ali o Parque da Independência, que é um espaço verde referencial da cidade, né? Inclusive uma área de grande extensão. A Plaza de Touros de Santa Maria, onde aconteceram as touradas, voltaram a acontecer agora em 2017, se não me engano. O Planetário, enfim, e várias outros marcos aí ao longo do parque. Aí a gente passa, então, para falar um pouco sobre esse partido, né? Esse partido se trata, então, de uma grande plataforma a nível térreo, que articula o desnível transversal do terreno. Sobre essa plataforma, são erguidas 3 torres escalonadas, com plantas de princípio geométrico espiral, e um jogo de côncavos e convexos que responde a esse centro geométrico da Plaza de Touros de Santa Maria. Então, de certa forma, existe uma convergência, já aludida por diversos autores, para esse centro aqui, identificando esse elemento como um marco importante na paisagem. Delimita-se também a ocupação dessas bordas de quadra, que até então não tinha algumas construções aqui, mas essa consolidação de tecido se dá a partir do projeto do Salmona, e se consolida o contorno do Centro Internacional, que é uma espécie de um distrito, né, financeiro, cultural, turístico da cidade. Então, se faz esse arremate dessa área como um todo, integrando, inclusive, essa área a todo esse parque aqui ao sul. Entre essas torres são propostos espaços abertos intersticiais, em que os limites entre a passagem e a permanência são borrados, e em que a linearidade dos percursos urbanos de um tecido ortogonal é contraposta por meio de caminhos serpenteantes e adaptações ao desnível. O tratamento paisagístico também ocorre por meio de um eixo de espaços abertos, que está aqui, né? Que trata também desse desnível acentuado por meio do escalonamento do nível do piso, conectando a cidade consolidada a leste ao interior do parque, um espaço verde referencial para a cidade. Esses espaços verdes como um todo não são tratados como residuais, mas eles pertencem a essa solução formal, inclusive na forma da materialidade. Então, os espaços abertos, tanto quanto as áreas construídas, seguem essa materialidade do tijolo, por vezes alguma coisa no concreto, e muito dessa permeabilidade do verde.
Em contraposição a essa monumentalidade da obra, que é uma obra, né, quando a gente bate o olho, a gente vê que ela é super paradigmática aí na paisagem. O papel estruturante da Torres del Parque para a cidade é observado na medida em que se consolida a ocupação do tecido urbano, se proporciona a densificação de forma salubre e princípios de conforto ambiental para a população, articula seus usos circundantes na escala local, né? Então, esse uso, por mais que as edificações da volta não sejam necessariamente as existentes à época, os usos, né, comércio e serviços, são o que está disponível aí nesse entorno imediato, isso se mantém, e se reforça o protagonismo dos espaços verdes. A disposição dos volumes verticais em espiral das torres, com essas alturas variadas, que a gente pode ver aqui nas imagens, e os vazios intercalados ao longo do percurso nos revelam vistas das montanhas, costurando um cenário de acolhimento entre a paisagem natural e a construída. Bom, as altas torres, ao usar o tijolo como material construtivo, conectam-se à tradição local. A solução arquitetônica integra-se ao parque, às montanhas e ao tecido urbano, evidenciando uma compreensão profunda das características e potencialidades do lugar. Essa compreensão se evidencia na disposição dos apartamentos e as relações com as áreas comuns, que incentivam a construção de vínculos e memórias, elementos essenciais para a vida da cidade, especialmente em um mundo marcado pelas transformações constantes. Muda o slide, Gianluca, por favor. As torres e os caminhos estabelecem um diálogo entre os elementos naturais marcantes, como a topografia acidentada e a vegetação abundante, o ambiente urbano consolidado, reforçando o sentido de permanência de uma arquitetura que transcende seu tempo. Ela já tem 50 anos, né, a Torres del Parque, né, fez ano passado, se eu não me engano. Essa relação é fruto da intenção plástica do Salmona, né, que concretizada por um saber técnico que combina um procedimento projetual influenciado pelo modernismo com recursos e conhecimentos locais. Então ele nunca deixa, né, assim, ele sempre resgata, né, o saber popular da Colômbia e tal. Isso é assim, isso é muito interessante assim na obra dele, né, que ele consegue pegar e produzir uma arquitetura de alta qualidade sempre, né, tendo esse olhar, né? Inclusive, era algo que a gente estava discutindo hoje mesmo, né, Selma? Que ali pelos anos 50 ele tem um pouco menos de produção, se não me engano, são 13 edificações ao longo dos anos 50, em que ele aplica mais diretamente princípios corbusianos, né, nessa criação da forma. E aí, a partir dos anos 60, é quando ele tem alta demanda de projetos, acredito que até por essa possibilidade de exercitar o projeto como exercício, ele começa a se tornar um pouco mais rebelde, né? Começa a se liberar um pouco e fazer uma arquitetura mais autoral. Ele que já começa a ser amadurece, mais isso. Tá? Pode passar. Então, agora a gente vai ver, né, que se as partes superiores das torres se alinham ao gabarito previsto para a área, os arranha-céus vizinhos, o escalonamento em curva dilui a tradicional divisão entre base e corpo, rompendo a separação rígida entre o interior e o exterior. Além disso, o equilíbrio entre espacialidades côncavas e convexas promove interações variadas entre a comunidade e a paisagem. Isso é muito interessante, assim, quando tu entra, né, tu adentra dentro desse complexo, assim, que existe toda uma vitalidade urbana que, independente da hora que tu tá ali, sabe, as coisas acontecem, as pessoas conversam entre si, as pessoas vêm falar contigo, e esses usos, eles estão sempre, assim, os usos que o Salmona deu ali, eles são sempre revisados e tal, assim, nunca para, né, de ver gente, né. Então, essa arquitetura, eu vejo ela como assim, como uma arquitetura que conduz assim, que induz a vida, né? Selma, Então, já passou dos 15 minutos, se tu pudesse. tá. Então, Tá. vamos terminando, mais 3 slides aqui. Tá bom, Então, tá. o sentido de acolhimento fundamenta a prática arquitetônica como criação e ressignificação espacial. A diversidade humana, ao eleger formas de habitar e utilizar os espaços, transforma o complexo e seu entorno em lugares de encontro e troca cultural. A permeabilidade surge como consequência do acolhimento, manifestando-se nas relações entre visível e invisível, em aberturas que sugerem conexões além do que é percebido diretamente. A forma arquitetônica, ao criar caminhos e acessos, convida ao encontro de diferentes. Pode passar. Já a permanência invoca segurança e identidade.
vinculando o espaço arquitetônico à memória, ao tempo e à identidade local, promovendo um senso de pertencimento. Concluímos, então, né, que a paisagem como chave de interpretação arquitetônica é uma ferramenta potente na contemporaneidade complexa. Ela permite compreender a arquitetura como um exercício de composição que conecta cultura e território, revelando novos modos de habitar e de se relacionar com o mundo. Acolhimento, usos e estruturação de lugar. O Torres del Parque, como exemplo emblemático da contribuição de Salmona para a arquitetura, compondo procedimentos e tecnologias do seu tempo, com conhecimentos vernaculares e um profundo respeito à paisagem. Também é importante ressaltar a possibilidade de desdobrar o estudo, tanto no ponto de vista de um aprimoramento da metodologia de interpretação arquitetônica, bem como da expansão dos estudos de caso, buscando outros olhares sobre a produção arquitetônica. Bom, então, gente, encerramos, agradecemos, né? Gianluca, tu tem alguma coisa para falar? Acho que agradecemos aí pela atenção e a gente segue para uma conversa no rebote aí, que estouramos o nosso tempo, né? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada também pela apresentação. Então, vamos dar seguimento, passando a Marina, a cidade de Niemeyer, no Sertão Mineiro, do Rodrigo Queiroz e do Nicolas Teixeira. Tá sem som, Rodrigo. Tá sem som. É. Bom, agora vocês me ouvem, né? E eu tô sem... Escutamos. Nossa, tá tudo estranho aqui, eu tô sem fundo. Não, a tua apresentação tá no fundo, tá bonito. Ah, é? Tu fica um pouquinho na frente dela, mas tá bonito. Ah, mas eu posso sair dela, então. Eu posso sair da frente dela, é isso? Eu acho que fica melhor para o público, talvez. É, eu nunca tinha visto esse, até achei que fosse um É, efeito especial. Peraí, eu acho que é Tem que um... botar a tela cheia. Tá, é isso aqui, ó, pronto. Tem como botar a tela cheia, Rodrigo? Tela cheia. Tá, agora o Rodrigo saiu da frente. Já tá na tela cheia agora? Não. Não, ainda não. Aí, nesse caso, se tu apertou o botãozinho da tela cheia ali no PowerPoint, tem que ir de novo no compartilhar lá e aí escolher a imagem da tua tela cheia. Ver se funciona. Daí onde tu tá, vai no... Pronto. Foi agora? Agora foi. Perfeito. Bom, desculpem, então. Não, nada. Eu vou começar a cronometrar já, tá? Os 15 minutos. Bom, eu agradeço a organização do Comum Sul, né, na figura do professor Sérgio Marques e da professora Silvia Leão, que está fazendo a mediação dessa mesa. Esse é um trabalho feito em conjunto com o meu orientando de mestrado, Nicolas Rezende Teixeira. Eu sou professor do Departamento de Projeto da FAO, já faz 20 anos e, de alguma maneira, esse é um tema, é um objeto que não pertence necessariamente a uma pesquisa minha ou do Nicolas, mas a gente entendeu como sendo um objeto pouco conhecido e muito aderente ao tema desta mesa, que é o projeto da cidade marina do Niemeyer para o sertão mineiro. Eu não sei se o Nicolas quer fazer um primeiro comentário sobre a relação dele com esse tema. Em seguida, eu faço uma leitura de 8 minutos e a gente conclui. Eu não sei se o Nicolas está por aí. Estou por aqui, sim, Rodrigo. Acho que eu prefiro, gente. Boa tarde a Tá, porque eu não todos. estou te vendo, eu não estou vendo ninguém, na verdade. Vamos lá. Acontece quando a gente apresenta no Zoom. Mas bem, boa tarde para todos. Me chamo Nicolas, né? Sou mestrando, aluno do Rodrigo. E eu acho que eu queria só pontuar no começo, assim, da onde surgiu um pouco esse interesse pelo trabalho e alguns temas que nortearam
a feitura, vamos dizer assim, né? E eu separei basicamente um pouco para organizar a apresentação do trabalho que o Rodrigo vai conduzir. Eu separei 4 tópicos, vamos dizer assim, que chamaram a atenção, 4 questões, vamos dizer assim, e que trouxeram a relevância do projeto. O primeiro já foi apresentado pelo Rodrigo, né? É um projeto urbano do Oscar Niemeyer, o único que ele realizou no Brasil, por Brasil, né? E chamava muita atenção nossa esse relativo desconhecimento, vamos dizer assim, do projeto da cidade, e a gente pensou que isso seria interessante trazer de volta o projeto. A segunda questão vem sobre a localização do projeto em si, que fica no norte de Minas Gerais, ali na região do Vale do Urucuiaia, ou Vale do Urucuia, como alguns também conhecem, né? E que é uma região muito conhecida aqui no Brasil, porque ele pertence, vamos dizer assim, aos grandes campos gerais do Guimarães Rosa, né? Onde acontece, mais do que o cenário, o universo, vamos dizer assim, das ações e das narrativas do Guimarães Rosa, e é também um pouco citado até mesmo pelo Euclides da Cunha. Então, ele tem essa importância para o imaginário rural brasileiro, né? Ao mesmo tempo também que tem uma importância histórica, porque foi ali, acho que, se eu não me engano, um dos primeiros assentamentos de reforma agrária feitos no Brasil, posterior na época da ditadura militar. Então, é uma área relativamente bem estudada pela geografia, pela história, justamente por esse passado, vamos dizer assim, da questão rural brasileira, né? E aí, entrando já na questão do tema, vamos dizer, assim, dos temas do seminário em si, né? Ele é um projeto que mobiliza praticamente quase todos os temas propostos, né? Ele fala muito de uma infraestrutura urbana, porque é um projeto urbano, ele está inserido dentro de uma macro área de assentamento rural, de loteamentos, que previa irrigação, questão de energia elétrica, localização entre as principais rodovias ali da região, e sem falar do próprio projeto urbano em si. E aí entraria no quarto e última questão, vamos dizer assim, que aí tem a ver mais com a minha pesquisa pessoal e do Rodrigo, né, de que é um projeto que de alguma forma demonstra, evidencia algumas estratégias projetuais, raciocínios compositivos do Oscar Niemeyer, mas que depois serão um pouco incorporados, dialogados, vamos dizer assim, pela tradição da arquitetura moderna brasileira como um todo. E acho que no nosso campo mais próximo de interesse, né, e no caso do meu, vamos dizer assim, que estuda quase que existe ou não existe uma certa proximidade, diálogo, relação entre a arquitetura da escola carioca e a escola paulista, ou a escola do brutalismo paulista, né? E que enxerga em Brasília esse momento, vamos dizer assim, possível de aproximação, de diálogo, de convergência, vamos dizer assim, de projetos, né? E a cidade marina, mesmo sendo anterior a Brasília, ela traz algumas dessas soluções, vamos dizer assim, de projeto, e que a gente estabelece alguns paralelos, não só com a arquitetura moderna internacional, mas também com a arquitetura moderna brasileira, posterior ao projeto e à Brasília, né? É isso, mais ou menos. Agora deixo com o Rodrigo conduzir a apresentação. Perfeito, Nicolas. Bom, eu vou iniciar uma leitura pontuada com breves comentários e ilustrada por uma sequência de imagens, né? Marina, cidade de Niemeyer, no sertão mineiro. Se não estiver passando as imagens, vocês avisem. Marina foi uma cidade projetada por Oscar Niemeyer em 1955, 2 anos antes do concurso para o Plano Piloto de Brasília e distante 200 quilômetros da futura capital federal. A equipe foi composta pelos arquitetos, né? Oscar Niemeyer, José de Souza Reis, Nauro Jorge Esteves, José Lopes da Silva e Marcos Jaimovic, tendo como paisagista Roberto Burle Marques e como engenheiro Paulo Peltier de Queiroz. Abro aspas. Procurando estabelecer para a cidade um sistema de vida humana e feliz, integrado na natureza, fecho aspas. Este é um trecho do próprio memorial de projeto publicado na revista Módulo número 6. A única cidade projetada, fecho aspas, a única cidade projetada inteiramente por Niemeyer em território brasileiro apresenta-se como um modelo que incorpora soluções canônicas do modernismo, mas que se configura como o locus urbano de uma região dedicada à agricultura e à pecuária. Cidade Marina está localizada na região norte de Minas Gerais, no Vale do Rio Urucaia, como o próprio Nicolas já disse, inserida no interior da colônia agropecuária do Menino, com 900 mil hectares subdivididos em mais de 1.000 chácaras. Marina é, abro aspas,
o projeto que pacificamente contribuirá para uma verdadeira reforma agrária com a divisão racional das terras. Fecho aspas. Esse é um trecho publicado no jornal à noite, no dia 25 de junho de 1955. O projeto contemplava a implantação de uma linha de transmissão de energia abastecida pela Central Hidrelétrica de Pandeiros, inaugurada em 1957 pela Comissão do Vale do São Francisco. Os aspectos físicos, hidrológicos, ambientais e climatológicos favoráveis do Vale do Rio Uruguaia representavam concretamente uma resposta para o desenvolvimento do hinterland de um território historicamente ocupado a partir do seu litoral. Idealizada pelo empresário Max Hermann, carioca de ascendência alemã e membro do Partido Comunista, a nova cidade homenageia sua esposa, Marina Ramona Gomes. A vinculação de deputados com a comercialização das glebas, que sofreram súbita valorização, assim como a crítica ferrenha da oposição udenista encabeçada por Carlos Lacerda, inviabilizaram gradativamente a efetivação do mega empreendimento de Marina, fartamente divulgado em páginas publicitárias dos principais jornais da então capital federal. Alinhado à urbanística moderna, que desmonta a lógica histórica da hierarquia espacial dada pela relação entre centro e periferia, como o conceito construtivista de cidade linear, aqui no caso a gente apresenta o conhecido projeto do Leonidov, né? Niemeyer elabora um desenho definido por faixas paralelas e potencialmente extensíveis, a exemplo da Villa Radiose de Le Corbusier. Marina é definida por 3 faixas paralelas, superior e inferior de proporções mais lineares e a central com formato retangular. Na faixa superior estão localizados os edifícios institucionais, culturais, além das lâminas de habitação, chamadas por Niemeyer de cidade vertical. Os sistemas adotados de implantação dos edifícios nesta faixa revisitam o zigue-zague alternado adotado por Le Corbusier no projeto de sua cidade linear em Zilin, 1935, na antiga Tchecoslováquia. Assim como prenunciam propostas urbanísticas de Niemeyer que apareceriam nos anos seguintes, como a sequência de lâminas de planta curva presente em seu plano urbanístico em Grasse, na França, 1965. A faixa inferior, dedicada ao setor industrial, é composta por formas mais austeras e repetitivas, a saber, lâminas retilíneas dedicadas aos escritórios e aos serviços, e os pavilhões com pátios internos destinados às indústrias. As faixas institucional e industrial são conectadas por uma via que coincide com o exato eixo de simetria do plano. Apesar disso, o conjunto principal do setor institucional está desalinhado em relação a esse eixo, um claro artifício da composição assimétrica moderna recorrente nos conjuntos de Niemeyer. A porção central, destinada às habitações unifamiliares, apresenta um fato novo quando imaginamos a típica relação niemeyeriana entre forma e espaço. No setor destinado às casas, observa-se uma morfologia orgânica, quase informal. As vias que cruzam perpendicularmente as 3 faixas paralelas acessam as alamedas de traçado curvilíneo, onde se distribuem os profundos lotes das casas. As extremidades opostas dessas alamedas se abrem para parques lineares, onde se localizam escolas, mercados e clubes. Esta porção central da cidade marina, por sua vez, guarda inequívoca semelhança com o plano proposto por Le Corbusier para Chandigarh, no capital do Punjab, em 1951-53. Assim como a disposição do próprio centro cívico, também localizado de modo descentralizado e fora da cidade propriamente dita, acima do retângulo destinado às habitações unifamiliares.
A diferença nesse caso é que, enquanto Le Corbusier faz uma praça esplanada, Niemeyer propõe uma praça-plataforma, ou seja, os edifícios estão dispostos sobre um embasamento horizontal rente ao chão que, invariavelmente, abriga parte do programa institucional em cota semi-enterrada. O projeto não se reduz à frágil organização dos volumes sobre o solo, ou seja, a praça, na verdade, é um teto. Tudo é arquitetura. Essa típica estratégia de Niemeyer, da arquitetura plataforma, que nós vemos aqui no projeto da Universidade de Haifa, em Israel, será deliberadamente incorporada pelos arquitetos da Escola Paulista, principalmente Paulo Mendes da Rocha. Vale lembrar que, em 1955, ano em que Niemeyer realiza o projeto da cidade marina, o arquiteto faz sua primeira viagem à Europa e visita Le Corbusier em seu escritório parisiense, onde toma contato com os desenhos do arquiteto franco-suíço para o plano de Chandigarh e dos palácios governamentais desta cidade, que se tornariam referência fundamental para os palácios de Brasília, principalmente nos primeiros estudos. Esse é um capítulo da minha tese de doutorado, né? Concluindo, cidade marina não abarca apenas o papel urbano da cidade, como fator articulador do desenvolvimento regional e polo intensivo para a produção agrícola e pecuária da região, mas, paralelo ao macro projeto de irrigação das fazendas, ressalta-se a conjugação de áreas verdes a equipamentos urbanos com acesso restrito a pedestres, certamente a elementos de drenagem urbana. Assim, o traçado, do ponto de vista formal, congruente aos princípios do urbanismo moderno, subverte as localizações habituais das centralidades funcionais e, igualmente, diante do traçado orgânico e expressivo das áreas verdes, desloca o foco do projeto da forma dos edifícios para as áreas comuns. Uma arquitetura dos vazios se faz presente através das formas do caminhar e uma nova natureza é projetada, imbricando a organicidade espontânea do traçado ao próprio espaço verde coletivo da cidade. É isso. Eu vou... Nesse sentido, aí eu acho que o Nicolas também pode concluir, inclusive, ele, obviamente que é um texto em coautoria, mas eu acho que essa conclusão, de alguma maneira, amarra um pouco ou dá vazão à própria pesquisa de mestrado do Nicolas, não é? Na verdade, assim, eu conheço o projeto da Cidade Marina há muito tempo, porque estudo a obra do Niemeyer desde a minha graduação, ou seja, há 30 anos, né? E quando apareceu esse tema de agricultura, pecuária e tal, e eu falei, poxa, é uma oportunidade de dar vazão a esse projeto pouco conhecido do Niemeyer e, de certa forma, é quase que um mostruário da própria urbanística moderna, né? Onde ele vai da cidade linear do construtivismo russo até Chandigarh nesse período pré-Brasília. É claro que é um pouco polêmico dizer é a única cidade projetada, inteiramente projetada pelo Niemeyer no Brasil. Se a gente for pensar, 8 anos antes de Marina, ele fez o Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, que é praticamente uma cidade inteira, mas, enfim, é um projeto urbano, mas não um projeto de uma cidade propriamente dita. Não sei se a gente... Nicolas, a gente passou 30 segundos. Se a Eu tô Silvia tranquilo. puder Tá igualzinho. se você quiser concluir, Nicolas, fique à vontade. Não, eu acho que eu não tenho um pouco acrescentado o que você já disse, assim, Rodrigo, de que a gente pegou justamente o projeto, né, sabendo que essa questão que você falou, que existiram outros projetos de escala urbana, né, inclusive acho que é uma coisa até meio se tornou depois recorrente na obra do Niemeyer, essa escala maior, vamos dizer assim, da arquitetura dele, né, e de alguma forma está tudo ali contemplado, só que eu acho que esse pegar essa conciliar justamente essa coisa do desenho urbano, mesmo de uma cidade, né, pegar bem o período, a região, né? Eu acho que ela mobiliza, vamos dizer assim, também temas que
tem interesses mais largos, vamos dizer assim, né? É. E eu acho que mais convergentes também com o próprio seminário. Coisas que, infelizmente, o Estado do anteprojeto, a própria divulgação dele foi uma divulgação mais mercadológica, mais panfletária, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem poucos dados, mas a gente sabe que tudo isso mobilizou um raciocínio de desenvolvimento regional, desenvolvimento agropecuário, né? E acho que tem super a ver com a proposta, vamos dizer assim, do seminário como um todo, né? Eu acho, e conciliando isso também com essa própria região que é muito importante, e, de novo, a arquitetura trazendo esse diálogo com setores mais simbólicos. É uma região que a literatura trabalhou, que a cultura popular trabalha. Então, é muito interessante, achei muito rico, vamos dizer assim. É uma pena que tem apenas um estado de anteprojeto, né? Depois a gente vai tentar trabalhar um pouco melhor no texto que a gente vai entregar, né, pro artigo. Acho que é só isso mesmo. E obrigado a todos. Obrigada também pela apresentação. Vamos então ao último trabalho a ser apresentado hoje, que é a Estação Experimental de Encruzilhada do Sul, Preservação do Patrimônio Agroindustrial para o Desenvolvimento Sustentável. É da Temis da Silva, esse trabalho é solo, né, da Temis. Temis, está por aí? Oi, Temis. Tá aí, tá vendo? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Nós Oi, ouvimos e te pessoal. vemos. Gente, eu vou ter uma estagiária aqui por alguns minutos. Vocês já peço desculpa de antemão, mas em breve o pai chega e vai ficar com ela. Eu e a professora Luísa até tentamos trocar os horários, porque a professora Luísa também não podia apresentar hoje, mas acabou não dando certo, então peço desculpas de antemão. Eu posso compartilhar a tela? Por favor. Sérgio. Sim, Temis, tu sabe ali? Não sei se tu já usaste o Zoom. Sim, sim. Tá. Tem dado algum transtorno na hora de botar tela cheia, não sei bem por quê, mas como eu também não sou um expert, tá, entrou a tua tela, tu tá mostrando um PDF, né? Isso. Eu acho que se der um Ctrl L, Isso, eu tô tentando aqui. Peraí. Não deu deve certo entrar em ainda. tela cheia. Agora sim, entrou em tela cheia. Vocês veem bem, então, a apresentação? Agora sim, entrou aqui também. Tá bem. Bom, então, boa tarde a todos novamente. Eu sou a Temis e eu vou apresentar hoje o trabalho que se chama Estação Experimental de Encruzilhada do Sul, Preservação do Patrimônio Agroindustrial para o Desenvolvimento Sustentável. A professora Luísa Duran Roca me orientou nesse estudo e escreve comigo o artigo. Para fazer uma breve contextualização, há mais de 100 anos foi iniciado no Rio Grande do Sul um programa de fomento ao setor primário em que foram estabelecidas unidades de pesquisa em agropecuária. Esse trabalho, ele tem como objeto de estudo uma dessas 12 unidades que se mantiveram ativas até Desculpem. Gente, eu vou fechar minha câmera aqui um pouquinho, se vocês não se importarem. Não tem problema, Temis, fica tranquilo. Para fechar a câmera, ele é embaixo no ângulo Uhum, inferior esquerdo. Só apertar no tá. ícone. Aí, fechou. Uhum. Bom, então, esse trabalho ele tem como objeto de estudo uma dessas 12 unidades que se mantiveram ativas até a atualidade, que é a Estação Experimental de Encruzilhada do Sul. E a motivação para esse estudo, ela parte da minha própria experiência com o lugar, porque ali moraram e trabalharam os meus avós durante muitos anos, então é um lugar que eu conheço muito bem. Os objetivos do nosso trabalho são documentar e caracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico da estação e identificar valores que tornam o local digno de proteção enquanto um patrimônio.
A nossa metodologia inclui análise de documentos e desenhos disponibilizados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul e análise de registros fotográficos, relatos de antigos moradores e observações de visitas ao local feitas por mim. Aqui a gente tem uma imagem aérea do conjunto. Na verdade, a área é muito maior do que isso, é uma área rural de 350 hectares. Mas aqui eu peguei um recorte só com a área que nos interessa, que é onde ficam as construções. Em primeiro lugar, eu identifiquei o açude, porque a gente entende ele como um elemento referencial do conjunto, porque as construções foram distribuídas ao redor dele. E o número 2 é a sede administrativa, 3 é a estufa, 4 são as casas dos funcionários, 5 são os galpões, 6 é a escola, 7 alojamentos, que serve para os visitantes, e 8, ali mais afastada, é a estação meteorológica. E é importante ressaltar que essa configuração em forma de vilarejo foi conveniente à operação da unidade, porque ela está distante 15 quilômetros do centro da cidade e é acessada somente por uma estrada que até hoje não possui asfaltamento, ainda mais considerando que ela começou a entrar em funcionamento em uma época em que os automóveis ainda não tinham se popularizado. Bom, devido a essa configuração, nós consideramos que as construções se articulam aos elementos naturais, formando um conjunto arquitetônico paisagístico em que a arquitetura e a natureza precisam ser analisadas juntas. Algumas datas importantes são a inauguração do lugar como campo de multiplicação de sementes, sobretudo trigo, que depois eram distribuídas aos agricultores do Rio Grande do Sul. Em 1942, o local já contava com residências de funcionários, hangar de máquinas e celeiros, e outras construções importantes, como a sede, a estufa, nós não encontramos as datas de construções delas, mas a gente sabe, por relatos de antigos moradores, que elas são anteriores à década de 80. Em 1951, ela passa a ser chamada institucionalmente de estação experimental. Depois ainda houveram diversas mudanças de nomes e nos anos 70 começa um processo de decadência. Atualmente, ela opera como Centro Estadual de Pesquisa e Diagnóstico em Ovinocultura. Bom, eu não vou ter tempo de falar sobre todas as construções do conjunto, então eu selecionei algumas das mais importantes. Eu vou falar primeiro sobre as casas. Elas têm volumetria compacta e assimétrica, telhados com beirais e elementos anexados, como as chaminés e o alpendre de entrada. Não possuem garagens, testemunhando então que elas foram construídas em um momento em que os automóveis pessoais ainda não tinham se popularizado. E elas têm uma aparência romântica que é reforçada pela bucólica paisagem que está ao redor. O edifício da sede administrativa é um edifício alongado, com grande telhado de 2 águas, fachadas fenestradas por janelas idênticas, distribuídas regularmente. A estufa é um dos edifícios que mais se destaca. Ela tem uma parte com sólidas paredes de alvenaria e outra com paredes envidraçadas, e lembra um pouco as construções do início da Revolução Industrial. Alguns dos principais materiais e técnicas construtivas predominam os telhados com beirais, com estrutura de madeira e telhas francesas, paredes de alvenaria com reboco e pintura branca, esquadrias de madeira e pisos de ladrilho hidráulico, e a nossa análise permite sugerir que os galpões, a estufa e a sede administrativa são estruturadas por pilares e vigas de concreto armado. Uma exceção é a estufa, que possui estrutura de cobertura e esquadrias metálicas. Nós buscamos também fazer uma inserção no panorama histórico arquitetônico da região, e então a nossa análise permitiu aproximar as construções estudadas à vertente proto-moderna que vigorava na capital gaúcha nos anos 40. Nós podemos também traçar um paralelo com o Hospital Colônia de Itapuã, também construído nos anos 40, devido à sua arquitetura e à integração aos elementos naturais que acontece de uma forma semelhante ao caso de Encruzilhada do Sul. Atualmente, o lugar vem enfrentando dificuldades para sua conservação.
Em 2024, o governo realizou obras de reforma na estufa e na sede administrativa, porém, essas obras não foram suficientes para a adequada preservação do local. Aqui são duas fotos da obra finalizada, que foram cedidas pela própria Secretaria de Obras do Estado. E como a gente pode ver aqui na foto da estufa, à direita, nem sequer os vidros quebrados das esquadrias foram substituídos. Embora a estação não tenha sido oficialmente reconhecida como patrimônio em nível institucional, nós podemos atribuir a ela alguns valores que a tornam digna de proteção. Então, esses são os valores que nós identificamos no trabalho. Ela é um registro histórico de um período importante para o desenvolvimento do setor primário gaúcho. As suas construções são resilientes e resistiram positivamente às ações de 8 décadas, se mantendo ativas e operantes, apesar do baixíssimo investimento nessa conservação. Ela possui valores estéticos e ambientais que justificam a sua preservação como uma paisagem cultural e é portadora de valores imateriais, como os processos científicos e conhecimentos da agropecuária regional que ali se desenvolveram. A proteção do local encontra respaldo na Carta de Veneza, na Carta de Nisnitagio sobre o patrimônio industrial, nos diversos documentos que a Unesco elaborou a partir de 92, na Convenção Europeia da Paisagem e na Carta de Bagé, proposta pelo IFAM. De maneira mais específica, nós podemos caracterizar a estação experimental como um ambiente, como um patrimônio agroindustrial, porque o seu ambiente físico é equipado e preparado para abrigar atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias de forma sistemática, bem como define o Ministério da Agricultura e Pecuária. Por fim, nós propomos uma discussão envolvendo o tema da sustentabilidade, em que a gente busca colocar a estação experimental como um patrimônio agroindustrial que tem potencial para dar suporte à sustentabilidade. Isso porque ela oferece uma estrutura capaz de apoiar o desenvolvimento de uma agroindústria sustentável, vinculada às demandas regionais e baseada na inovação das pesquisas que acontecem ali. Ela é integrada respeitosamente ao meio ambiente a que pertence. A sua área rural é também refúgio para animais como lobo-guará, capivara, veado campeiro e bugio, demonstrando seu potencial para o estudo e a preservação da fauna nativa. E a própria preservação das construções é considerada uma prática sustentável. Tais argumentos vão ao encontro das metas estabelecidas pelas Nações Unidas nos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, notadamente o Objetivo 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, o Objetivo 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, e o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, com destaque para o item 11.4, que traz como objetivo fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo, para o qual nós buscamos dar enfoque aqui no nosso estudo. Algumas considerações finais, então. Nós temos os seguintes itens. Este trabalho é o primeiro passo para dar visibilidade a um conjunto arquitetônico com potencial paisagístico, arquitetônico, científico, cultural e social. Nós esperamos que este estudo possa ser uma base para propor um processo patrimonial fundamentado em uma perspectiva integral e interdisciplinar das dimensões natural-cultural e natural e material, incluindo identificação, proteção legal, proposta de qualificação e reuso. Por ser um patrimônio agroindustrial, a estação apresenta um alto potencial de ressignificação para usos semelhantes, associados a atividades agropecuárias que atendam às demandas atuais de sustentabilidade, o que engloba a participação comunitária e medidas para mitigar as mudanças climáticas. Muito obrigada. Bem, Temis, obrigado. E a professora Silvia teve queda na conexão dela, me mandou, disse que tinha um problema do bairro. Então, ela está tentando entrar por celular. Vamos ver se ela consegue ingressar. Me pediu para, de qualquer forma, ir conduzindo aqui o debate, né? Assim que ela conseguir entrar, ela faz. Nós temos os coordenadores de mesa, todos têm, logo após as apresentações, tentado contribuir com um pequeno comentário geral, né, para estimular. Eu tinha feito as minhas anotações aqui, por sorte, né? Eu não estou com essa, não estou com a batuta na mão, mas enquanto a Silvia não retorna, faço as minhas modestas
os meus modestos comentários a título de contribuição, né, para dar estímulo aí à troca de experiências. Em relação ao trabalho do Felipe e da Isabela, que eu acho que já não estão mais aí, mas de qualquer forma eu ia comentar. Estão aí? Ah, a Isabela Eu está aí. estou Era o presente. Felipe que tinha problema de horário, Sim, né? Isabela, eu anotei aqui uma pequena contribuição de caráter pessoal, até por interesse. Eu tive um orientando no curso de mestrado estrito sensu que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, não existe mais, entre a Ritter dos Reis e o Mackenzie, aí de São Paulo. Tínhamos um curso oferecido através da Associação Entre Instituições. E lá eu orientei um rapaz que fez um mestrado, uma pesquisa, que envolveu um personagem aqui de Porto Alegre, que fez o curso no Illinois Institute of Technology, junto com Léo Grossman. Eles foram colegas contemporâneos, né? O arquiteto gaúcho se chama, está vivo ainda, o Edgar do Vale. E isso sempre nos despertou muito interesse. O Edgar do Vale tem material iconográfico, tem fotos da turma junto com o Miss Van der Rohe, dando orientações, fazendo painéis, etc. Eu depois te passo ali no chat o nome do, do mestrando, né, que tu pode Ótimo. eventualmente localizar. Não sei se a Ritter ainda disponibiliza. A Ritter mudou a identidade institucional, mas talvez através do repositório do Mackenzie, tu Sim. consiga ali ter alguma informação. Ele tentou aprofundar assim a pesquisa sobre o curso propriamente dito, foi até um determinado ponto, entendeu? Os norte-americanos têm uma estrutura um pouco diferente, né? O Sim. master esse é um pouco a conclusão da graduação, mas Sim. de qualquer forma o curso do MIS, o Wilbelsheimer participava também em alguns momentos, era um curso cuja conclusão era constituída por uma monografia e um projeto. Uhum. E os projetos, pelo que a gente percebeu, eram feitos à manière de, né? A maneira Aham. de Mies van der Rohe, né? Sim. Tanto que o trabalho de conclusão do Edgar do Valle tem todas as características do Léo Grossman. O Léo Grossman, para os daqui, eu, pelo menos de memória, tenho em perspectiva um edifício dele muito importante na esquina da João Alfredo com a República. Ali na Cidade Baixa, é um edifício, quem está indo pela República na direção da Redenção, no sentido Praia de Belas, Parque Farroupilha, está na esquina da direita, na esquina, um edifício de apartamentos grandes. Esse é um dos projetos do Leo Grosso. Eu vi que a Silvia entrou. Silvia, eu comecei a fazer comentários aqui, eu não sei se tu quer assumir, ou Olha, eu Sérgio, eu concluo. tô no celular. Tu consegue me ouvir? Te escuto bem. Te escuto e Tá. te vejo mais de baixo para cima agora do que de frente, mas agora melhorou. Tá, aqui é o celular, né? Depende do meu braço. Eu comentei Não, o primeiro trabalho, não sei o que tu prefere. Tu é eu dona peço do. desculpas porque eu realmente perdi a conexão e agora estou fazendo pelo 4G aqui, né? Aham, E caiu bem no último, eu não consegui assistir a última apresentação. Mas o que eu ia dizer, assim, depois eu passo a palavra para ti, é que certo. a gente pegou, assim, uns trabalhos que, de certa maneira, não são, assim, muito homogêneos, né? São trabalhos diferentes, assim, são trabalhos que têm uma particularidade cada um, né? Tanto que ali nos temas estava climatização e sustentabilidade, 2 de climatização e sustentabilidade, agricultura e pecuária e força e luz, né? Foram classificados assim. E, além disso, a gente tinha também trabalhos em locais, assim, bem diferentes. Um é na Colômbia, depois 3 são no Brasil, mas em estados diferentes, né? Um é no Sertão Mineiro, o outro no Rio Grande do Sul, esse que eu não assisti, e outro em Curitiba, né? Com escalas também bem diferentes, né? Nós temos ali o do Salmona tem uma escala assim de desenho urbano, depois o
O do Niemeyer é urbanístico, né? O desenho de uma cidade. E o de Encruzilhada do Sul, foi o que eu não assisti. Foi o que eu não assisti, né? Zona de contato, Isso, e isso. o outro, que era o do Felipe, que é um edifício, né? A escala do edifício. Bom, mas eu achei que, tanto quanto eu pude assistir, são trabalhos muito interessantes, todos, né? Achei bem interessantes, queria parabenizar os autores, e fiz, assim, alguns comentários, né? No caso, assim, o que primeiro apresentou acabou sendo da Copel em Curitiba, né? Isso, o Tá, Felipe e a da Copel em Isabela, tá? Curitiba, do Felipe, que tenta achar precedentes, né, para aquela subestação, que é uma subestação, que é um equipamento, né, urbano. E A que eu Isabela acho está importante presente. eles no... Oi? Não, eu disse E a que a Isabela Isabela e está presente ainda. Isso, era a a Isabela e o Isabela e Felipe. A o Felipe, Isabela está aí. o Felipe teve que Saiu. sair, né? Então, nesse trabalho aqui, eu acho que eles têm que deixar claro, né, da relação desse trabalho com o tema do seminário, né, e eu acho que se trata da importância do edifício, foi um edifício que foi premiado, né, uma subestação que foi premiada, né, em Curitiba. E uma das coisas que eu reparei, que eu não sei se vocês concordam, mas eu achei que ele também tem alguma coisa, alguma relação que eu acho que não foi citada, pelo menos tanto quanto eu vi aqui, com assim alguma coisa dos palácios do Niemeyer, né? Aquele conjunto de pilares, o prédio transparente, tirando partido dos pilares, e o espelho d'água. Eu acho que ele tem também uma relação, ele é de 67, 69, logo depois de Brasília ali, né? Então, eu acho que ele tem também alguma afinidade com a arquitetura palaciana, assim, do Niemeyer, numa escala pequena, né? Transposta para uma subestação, assim. Se quiser achar mais alguma identidade. Bom, o da Selma e do Gianluca, eu acho que eles também têm que deixar bem claro. O que tu acha? Não, eu ia... Isabela tá aí. Sim, professora. Não, Né? eu ia agradecer o comentário. Acho que eu e o Felipe, a gente tem que rever o texto, especialmente depois da sessão, é, Uhum. e com o trabalho do Nicolas e do professor Rodrigo, Aham. até fiz uma anotação aqui quando o Rodrigo comenta, né, assim, Sim. essa relação da plataforma, como ela Aham. foi estudada pelos arquitetos paulistas, né? E como Uhum. isso Isso. tem uma base do Uhum. Oscar. Então, Sim. que Sim, volta, parece, né? Então, assim, acho que esse projeto da subestação é evidentemente, uma referência misiana, mas já assim como sim. bastante maturada pelas ideias da escola carioca, que também Isso. já estavam em reverberação com a escola paulista. Então, perfeito. Eu acho que Acho que é isso. daria para colocar isso aí, né? Também dentro Sim. das referências. Ótimo, obrigada. O do Salmona e da Selma e do Gianluca, que eu acho um projeto super interessante, né? Esse do Salmona, das Torres, do teu parque, eu acho que tem que fazer uma relação boa com o tema também do seminário, né? Eu acho que não está assim tão claro. Mas uma coisa que eu vejo ali é que ele é assim meio que um enclave dentro da cidade. Ele é uma coisa que destoa um pouco daquela malha que existia ali. Não sei se a Selma e o Gianluca estão aí, né? Tem alguém aí? Sim, sim, tô aqui. Selminha? Estamos aqui. Então, eu Estamos vejo aqui. assim que tem também uma questão legal, assim, urbana, de permeabilidade do solo, né? Que o tecido é mais denso ali ao redor. Vocês falam em permeabilidade, mas eu acho que num outro sentido, né? Então, isso ali é uma situação assim, de monumento dentro da cidade, né? Uma coisa maior do que o resto que está ao redor, né?
e dá uma situação assim, de permeabilidade, de vegetação, e que eu acho que contribuiria assim, para o escoamento das águas também da cidade e tudo mais, né? Tem um respiro ali, que é uma coisa que vai ao encontro do nosso tema, né? Com E certeza. E tem assim, é muito assim, ele é o definidor daquela borda da cidade, né? isso. Ele estrutura a borda ali, a Torres do Parque, a plataforma, né? Ela cria ali, sabe? E aí tu pega assim, tu vê assim nitidamente, né? Que ela tá ali naquele nível, realmente ela escoa as águas, ela faz todo o Isso. processo ali, E tem uma porque na ventilação verdade, maravilhosa, né? Uma sim, ventilação excelente dos apartamentos e tal. Então, as questões climáticas, né, que vocês colocam como sendo que o tem tema uma do questão ali que trabalho. não deu para a gente colocar por causa do tempo também, que o Salmone, Aham, ele pega, ele interfere ali no terreno, tá? O Parque da sim. Independência já existia, mas quando ele interfere no terreno, ele integra tanto o terreno como o Uhum, parque, assim, isso. com o parque, né? A Plaza Del Toros hoje é um monumento, porque foram Aham, proibidas as touradas na Colômbia, né? aham, Até assim, ano passado já estava fechada, assim, estava completamente fechada. Então, assim, realmente é uma sucessão de monumentos, né? Assim, tu sim. sabe, tem toda uma referência Aham. ali. E realmente tem a ver isso aí que tu fala, sabe? Com certeza, vamos Então, eu pegar e acho vamos que dá colocar para nisso aí. relacionar assim com essa questão da integração, da possibilidade de respiro ali, vamos dizer assim, de permeabilidade do solo, a ventilação, a coisa do clima, né, que vocês Uhum. colocam como sendo um dos Sim, é temas, completamente tá? orgânico aquilo ali. Mas eu adoro esse conjunto. Eu ia à Colômbia esse ano, acabou não saindo a nossa viagem. Bom, depois, gostei muito da Marina, cidade de Niemeyer, no Sertão Mineiro, que eu não conhecia bem, eu já tinha ouvido falar e tal, mas achei bastante interessante, né, o trabalho, né, do, do Rodrigo e do Nicolas, tá? E achei que ele vai bem ao encontro também do tema, e esse sim, eu acho que ele diz respeito bem ao que propõe o Congresso, né, o seminário. E é um trabalho que basta, eu acho que basta escrever ele, fazer o texto, não sei se eles pretendem fazer o texto. E o último eu não consegui assistir, né, pela leitura que eu vi aqui, que eu fiz, é um conjunto, né, é mais de um edifício, né, tem a estação experimental e tem uma estufa e tem mais alguns edifícios. Eu gostaria de ter assistido o trabalho para ver se existe um conjunto de edifícios também, né, de Isso, equipamentos. é um conjunto de edifícios que Aham. compõem, Quantos tem base. edifícios É, são ao todo? eu não sei te dizer agora quantos são ao todo. Eu elenquei só os principais. Tem diversas Sim, casas de funcionários, porque é um lugar afastado, é um lugar rural, então os sim. funcionários moravam lá. Aham. Tem a estufa para as mudas, né, de vegetais. Tem a sede Uhum. administrativa, tem Uhum. galpões, serrarias, maquinários, Uhum. e tem a escola, que como eu tinha famílias morando lá, tinha escola para as Uhum. crianças. A Uhum. minha mãe estudou nessa escola. É, e tem algumas outras, tem a estação de meteorologia, e tem algumas Uhum. outras construções um pouco menos importantes, assim, que são mais para manejo de animais e, enfim, para as atividades agrícolas. E qual é a área total que ocupa esse A conjunto? a área total é uma área enorme, são 350 hectares de área Sim. rural, e a Uhum. área ali é mais que tem as construções, não tem exatamente uma demarcação de Mas área, elas assim. são bem espalhadas, né? Bem distantes umas das Não outras. tanto, Não? Não. tem um açude, e ao redor Uhum. desse açude ficam essas principais construções, que dá para Ah, ir tá. tranquilamente, e alguns metros, Uhum. elas são espaçadas, Uhum. assim, tem bastante vegetação entre elas, mas são próximas. Uhum. Tá. Então, e como é que tu relacionaste bem com o tema que tu É, relacionaste pela bom, agricultura e pecuária? pela agricultura e pecuária. Uhum. Tá. Isso, Então, nós caracterizamos como um patrimônio agroindustrial, eu e a aham, professora Luísa. certo.
Então, eu fiz essas observações assim, né? Acho que foi também uma sessão, uma mesa, assim, não muito homogênea, mas bastante interessante, né? Que ficaram vários temas numa mesma sessão. E gostaria de, então, abrir agora as discussões, né? Do grupo. Sérgio, eu acho que queria falar, né, Sérgio? Não, eu estava te substituindo, mas tu já reassumiu com êxito. Sim, mas de repente tu tem alguma coisa a acrescentar? Não, Não vamos sei. dar prioridade para os integrantes da mesa, né? Certo. Senão Uhum. posso depois concluir. Eu estou meio precariamente aqui com meu celularzinho, né? Que a minha conexão caiu no computador. Tem alguém mais que gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta ao grupo? Não, eu posso aqui ainda fazer os meus registros aqui foram um pouco Sim, pessoais, assim, né? Eu não sim, estava sim. fazendo um apanhado, mas de qualquer forma pode ter eventualmente alguma utilidade. Sim, No sim. trabalho da Selma e do Jean Lucas, e assim dessa questão da verticalização e tal, Isso. Uhum, a minha reflexão entrou por um outro lado, né, que é essa questão da densidade, né, provocada uhum, pela verticalização uhum. versus infraestrutura, né, Pois porque é também. esse é um tema candente, né, na atualidade, né, nas Uhum, experiências que a gente tem acompanhado nas grandes metrópoles, né, isso em São uhum, Paulo, lá, por exemplo, o bairro Vila Madalena, né, a impressão que eu tenho aqui em Porto Alegre, o bairro Auxiliadora, que eram bairros que tinham uma vocação de residências unifamiliares ou construção de baixo índice de aproveitamento, né, estão sendo uhum, profundamente verticalizados, no caso de Porto Alegre, eu não sei lá São Paulo, mas aqui com sérios problemas de construção e de investimento nas infraestruturas correspondentes. Tem uma operação, existe um padrão urbanístico básico, que é a relação densidade versus infraestrutura. Aumenta a quantidade de gente, tem que aumentar a quantidade de cano, a quantidade de vaga na rua, a quantidade uhum. de delegacia, de leito de hospital, de corpo de bombeiros, né? E Mas ali é só esse enclave, né, Sérgio? Porque o que está ao redor não é tão alto, né? não, eu, assim, pelo que eu tenho empiricamente acompanhado, ali na Auxiliadora, em algumas partes do bairro Petrópolis, há sérios problemas, inclusive, de esgotamento cloacal. Não, estou falando na Sim. Colômbia. Estou falando lá Ah, na Na sim, Colômbia. Salmone. não, sim, não. Lá eu Lá, não sei, eu acho que não existe isso, né? não, eu tenho a impressão lá que a Uhum. verticalização foi feita adequadamente, sob o ponto de vista Adequadamente. formal, e Uhum. espero que isso fosse, É, presumo, né? ali é bem isso, assim, ó, tem aquele centro ali e a Uhum. cidade vai se espraiando. Tanto que É, tu vê mesmo nos bairros mais, assim, mais afastados e tal, assim, e nos Uhum. bairros mais ricos, vamos dizer assim, não tem essa coisa, essa saga da verticalização, sabe? aham. Se Uhum. concentra bem ali no centro mesmo. É o tal do centro internacional ali, que tem essa coisa que as torres dominam ali, as torres viraram hipster, né? Assim, é bacana tu morar ali, né? Tu Uhum. frequentar e tal. Até os colombianos diziam assim pra gente, tu entra nas torres do parque, tu paga em dobro o café, o chá, qualquer coisa que seja, assim, porque é Sim, legal estar ali, né? Então, é. assim, sabe, é um ícone arquitetônico que criou toda uma história, assim, né? Isso eu acho que é muito legal, É. assim, da gente observar, né? Uhum. Tu Inclusive vê, de assim, que no máximo é 4, 5 verticalização, andares ali, sabe? é. Nas habitações, Inclusive né? de Não. verticalização adequada, do ponto de vista da própria arquitetura, sistema Acho que sim, construtivo, é. né? Não é que nem aqui que Uhum. bota arranha-céu no morro, né? Eu vejo aqui onde que eu É, moro, aqui no Morro da Bela Vista, estão construindo de 14 andares do lado da minha casa. é. E estão construindo É. do terreno para cima, do terreno para baixo não É, não não, estão é uma fazendo coisa de nada, louco. E é né? bem isso como tu falou, né? Daqui a pouco a cidade já está estourando, né? Petrópolis, então, é um horror, É, porque não falta a luz toda hora, tem problema com é, a cal, tem tudo isso, né? A infraestrutura é. Eu acho é que tem assim. uma questão que
talvez pouco se toque no discurso assim, que está na esfera pública mesmo, que muito hoje se fala na questão de verticalização, na necessidade de densificar, isso realmente é uma questão importante, mas o limite dessa densificação, né? Porque chega um ponto em que a gente está lidando com a insalubridade de muita gente para Sim. pouco recurso, né? Então, isso é uma discussão importante, que acredito que na Colômbia, aí não sabendo o diâmetro de canos nem nada disso, mas entendendo que de alguma maneira a coisa se integra bem à paisagem, ao entorno que está colocado, porque de fato existe essa densificação. Eu até fiz um cálculo aqui por cima, porque, na verdade são mais ou menos 900 pessoas possivelmente morando ali, tá? Mais ou É menos mais ou menos isso. 300 unidades entre várias tipologias de apartamentos, em uma área de pouco menos de um hectare. Então, na verdade, eu fiz um cálculo aqui de padaria que citaria com mais ou menos 720 pessoas por hectare, o que, de acordo com padrões da ONU, por exemplo, é uma densidade alta, mas absolutamente possível, e ainda por cima, em contraposição a um entorno menos edificado, com menos altura, né, Uhum. com boa oferta de áreas verdes. Então, acho que tem uma questão aí de uma certa inteligência antes do seu tempo para essas questões de densidade. O Exato. primeiro partido do Salmona para esse projeto envolvia menos unidades, só 2 torres, e o banco hipotecário, né, que era quem estava por trás, né, de bancar esses grandes empreendimentos, é que colocou que se deveria ter mais gente, né? Então, o Salmona já queria menos. Já foi Uhum. imposto, né, uma proporção um pouquinho maior. Uhum. É, tem um Certo, terreno Gianluca? nobre, né, ali Sérgio, no meio da cidade, né? eu acho que isso vocês podem abordar. E por outro lado, a cidade do Niemeyer, esta, a Marina, né? Que eu achei que não tem nada a ver com o mar, né? Porque é o nome da mulher, né? Ela é bastante, ela não é nada densa, né? Queria que um comentário dos autores, se eles ainda estiverem aí, é bastante rarefeita, né? Essa cidade, ou eu estou enganada? Eles estão aí, os Sim, autores, um dos sim. Sim, autores? Eu tô Não, Não? sim, aqui. até sim, estão os Ah, porque dois. ah, até porque espaço não é problema nesse lugar, sim, nessa geografia, sim, mas há né? uma intenção de fazer uma coisa bem rarefeita, assim, meio bucólica, meio... Sim, é a Cidade Verde do Le Corbusier, né? Nesse Aham, sentido, Cidade Verde. né? Uhum. E ali Eu acho. as casas estão naquele miolo ali, né? É, Bem naquele pulverizadas retângulo do ali. meio, onde tem aquelas Uhum. alamedas orgânicas, né, Uhum. meio sinuosas, assim. É quase como um contraponto informal. Eu usei esse termo informal, entre aspas, no texto, inclusive, Uhum. à própria gramática abstrata construtiva presente na faixa superior cultural e institucional Uhum. e na faixa inferior de serviços, industrial e tal, né? Quer Uhum. dizer, eu acho que talvez, de certa forma, é um projeto que explica muito bem a proximidade de dois termos tão disciplinarmente definidos na história da arquitetura, que é tipologia e partido. Uhum. Quer dizer, é um Exatamente. projeto que, do ponto de vista tipológico, ele é um clássico. A gente acabou de falar aí do Uhum. palácio, do peristilo de pilares em volta da caixa de vidro. Uhum. Isso é uma tipologia, Uhum. não é um partido, né? E, Sim. então, como que, de certa forma, um vocabulário formal e espacial do arquiteto transforma partido em tipologia, né? Tanto que ele recupera isso do Le Corbusier e redesenha ad Uhum. infinito Uhum. na própria Uhum. obra dele, né? E Agora, Rodrigo, eu acho que tem uma outra chave de entrada que foi que eu anotei aqui, que me pareceu muito interessante nesse caso de vocês, porque a gente tem uma tendência, né? Acho que até já comentamos em algum momento sobre isso, de sempre colocar a disseminação, né, do movimento moderno de forma relativamente linear, né? É o clichê aquele que a gente muitas vezes se opõe, né? Essa coisa eurocêntrica, né? Que é a ideia de cidade-jardim, depois Brasília e depois as outras cidades brasileiras. Mas, na verdade, eu vejo nessa experiência, né, algo que eu identifico em outras oportunidades, muitos paralelismos
né? Não é uma questão de influência direta, né? Há também um sincretismo aí, uma contextualização, né, em termos de tempo e lugar, e ao mesmo tempo, essa condição, né, que eu acho que é a chave que eu queria me referir, de ver o quanto essas ideias do urbanismo moderno foram sendo diferentemente apropriadas e reformuladas em termos de tipologia e partido, bem como tu falou, para as diferentes situações. Tu vê o seguinte, o Brasília, o concurso é 57, né? Esse projeto é 55, é anterior ao Brasília, né? Então, não é uma relação de linha. Aqui em Porto Alegre, que eu sugiro vocês, se tiverem oportunidade de dar uma olhada, assim como Brasília, assim como a Marina, né? A ideia de cidade-jardim na tábua rasa, né? Sair do zero, né? Nós temos todo o aterro que foi feito na encosta sul da cidade, foi o maior aterro fluvial do mundo nos anos 40, criou uma área que era mais do que o dobro do centro existente, né? Que saiu do zero. E ali também houve um projeto de urbanização moderna importante, que é de 51, é ainda um pouquinho antes. Então, essas correlações de trabalhos que têm uma carga de identidade própria de cada projeto, né? Isso bem que o Rodrigo falou, assim, que é o partido, para aquele caso, está dentro do arcabouço, né? Da Cidade Jardim, das ideias do Le Corbusier. Ok, mas tem outros ingredientes, assim, principalmente num país continental como o Brasil, né? Que vão estabelecendo essas distintas contextualizações. E essas comparações me parece que tem um caminho interessante assim de examinar. Eu gostei muito de ver, eu não conhecia, conhecia muito pouco, que nem a Silvia. Sim, Na verdade, assim, é um projeto que praticamente também não foi publicado. Foi publicado na pois revista é. Módulo, o memorial descritivo tem um parágrafo, é uma coisa assim, não tem informação, né? Se vê que ficou muito tempo na mídia, anos, porque em algumas propagandas é assim, compre uma gleba, uma chácara, um sítio, no entorno da cidade do arquiteto que desenhou Brasília. Ou seja, Brasília já estava em curso Sim. e eles estavam tentando vender isso aí ainda, ou seja, devia ser 58, 59. Então, quando você observa, à primeira vista, dá a impressão que é posterior a Brasília, né? Mas aí, conforme você tem acesso aos documentos, É muita anterior. coisa de jornal, mas de periódicos, assim, muito pouco, É né? incrível, né? Se tivesse sido construída, seria hoje uma espécie de Eldorado lá no meio do nada, né? É incrível. A cidade do Niemeyer, né? Inclusive tem essa mitologia, porque eu conheço por questões pessoais amigas minhas que já trabalharam essa região como tema de pesquisa, mais na geografia, né? Um pouco na história também. E há um pouco de etnografia que elas fizeram, né? De recolher dados, e lá, para os moradores locais mais antigos, existe esse sonho. Ah, já fizeram um dia um Eldorado aqui, só que não aconteceu. E eles citam mesmo o Niemeyer e tudo mais, é uma coisa do imaginário popular, assim. Inclusive, essas minhas amigas falaram assim, a gente achou até que fosse boato, porque era uma coisa assim de boca a boca, não tinha informação, né? Mas aí depois... Virou lenda, virou uma espécie de É lenda. quase uma novela, sabe? Assim, um mega empresário carioca alemão, comunista, que faz que empreende, enfim, toca um projeto e dá o nome da mulher, é uma coisa, enfim. Isso E as daria uma... referências do Niemeyer a partir do construtivismo russo, né? Quer dizer, então é aplicar um conceito abstrato numa geografia que é tão abstrata quanto esse próprio conceito, sabe? Exatamente. Então é um imaginário muito interessante. Isso daria uma minissérie e tanto, com a Fernanda Torres É mesmo. e o Wagner Moura. Não, a gente escolhe outro, né? Não. Eu anotei aqui no último trabalho, bem rápido, só para concluir, Silvia, se tu me dá O último foi licença. que eu não assisti, até pode falar. Isso. Não, eu fiz uma anotação curta, assim, eu acho que esse trabalho evidencia uma condição onde o programa de necessidades é patrimônio, né, parafraseando
Ana Carolina, Sim. né, que tem a tese de quando o projeto é patrimônio. Nesse caso, o patrimônio principal me parece o programa de necessidades, né, uma estação experimental no campo Uhum. da agricultura, e, ao mesmo tempo, o programa é o mote do principal edifício, porque a estufa, de fato, tem do ponto de vista de tipologia e partido, né, usando a expressão do Rodrigo, Uhum. um perfil de pavilhão industrial, né, indispensável para o seu uso, né, para atender o seu programa. Uhum. O conjunto, do modo geral, as casas estão mais próximas dessa situação recorrente, assim, dos anos 40, com uma contaminação um pouco art déco, né, foi a impressão que eu tive. Eu sei que a Luísa Não é muito moderna, né? Não, aquela coisa meio híbrida, assim, né? Que eu sei que a Uhum. Luísa adora, então faz parte de um segmento de pesquisa a ser feito, não tem dúvida, Uhum. né? Mas o pavilhão, a estufa, sim, parece, essa mereceria Sim, sim. algum nível de preservação. Estufa. Uhum. Né? Universidade. Estação experimental. Sérgio, só um comentário Fala, sobre Rodrigo. o trabalho da Isabela, né? Quer dizer, eu acho que é interessante observar como é que um arquiteto brasileiro incorpora o Mies van der Rohe como referência e faz um pilar em cruz em concreto aparente, entendeu? É. Como que é uma contradição em todos os sentidos. Sim. No sentido material, tecnológico, estético, né? Quer dizer, ele constrói A ele grelha, a elabora própria grelha. formalmente um conceito de montagem, né? A ideia a rótula, o final do pilar que encosta com a viga e tal, com o concreto, né? Quer dizer, então é interessante observar a relação com a referência, ela é maior do que o ambiente, né? Quer dizer, Uhum. ele tenta submeter o ambiente à referência e vice-versa, enfim, é muito Sim, interessante. sim. Uhum. Isso é muito comum, né? Você pega É. o prédio da FAO, aquele friso no pilar era para ser uma junta de dilatação, né? O Nicolas, que, enfim, se formou lá, que nunca existiu, né? Tá tudo desenhado, né? E eu tenho Sim, certeza também que o Artigas viu o Mies, viu, Isabela? Eu acho que é colocar o Mies como uma referência para o brutalismo, um pouco quase como um guarda-chuva que engloba esse objeto, sim. Grossman, né? Do Léo Grossman, me parece interessante, porque tem croquis do Mies, não só para o Crown Hall, mas também para o conjunto do Bacardi que ele faz no México, em Cuba e tal, Aham, que é o mesmo princípio material e estrutural. Poxa, aham. olha, eu custo a imaginar acho que o Artigas viu? Sim. Então, E só para complementar, a gente ficou muito assim instigado com o tanto de foto que ele fez desse pilar. Sim, ele estava realmente querendo registrar. E aí ele vai para Expo 70, vai para o pavilhão do Paulo e ele faz milhares de fotos da cobertura e do pilar. Ele estava muito encantado com o pilar que toca, que faz enfim, a Uhum. relação com a topografia. Então, é de se questionar, talvez, acho que a gente coloca essa contradição no final, mas acho que você tem toda a razão. Acho que ele precisa ir para frente, assim, tá no começo do texto para evidenciar essa contradição e se desdobrar disso, assim, perfeito. porque no fundo a relação entre o pilar em cruz e a viga é justamente esse instante onde não é nem o pilar nem a viga, é um ponto que é um nada. Como é que você vai Aham, gerar isso no concreto? Você precisa criar um elemento. No caso do pavilhão de Osaka, é aham, uma, é queria uma rótula uma rota. como a garagem de barcos do Artigas e tal. Sim, Então, assim, ler essa relação de autonomia entre a viga e o pilar do Mies van der Rohe a partir do corte da Escola Paulista via esse projeto que você mostrou me aham, parece oportuno. sim, Original, ótimo, vai para não original. inédito, eu não sei, porque tanta gente escreve sobre isso, Sim, mas eu acho que tem um certo sentido é de mais originalidade. instigante. É. Imagino que o Lucas vai se interessar por isso também, aí vocês Uhum. conversam. Eu não sei se Legal, nesse obrigada. caso, Obrigada, Rodrigo. eu não sei se nesse caso não tem um pouquinho daquilo que a Ruth Verdesign sinalizou num artigo que ela apresentou num desses eventos, um artigo muito interessante que se chamava Abrindo a Mata Facão, era o título do artigo, e ela faz referência a esse desejo da industrialização, né,
de alguma forma, da estandartização da construção, da pré-fabricação, etc., que muitas vezes andava mais rápido do que as condições disponíveis. Então, muitos arquitetos, aqui no Sul aconteceu isso de fato, projetavam obras que tinham um aspecto de pré-fabricado, mas não eram pré-fabricados, né? Tinha toda a fisionomia em termos de modulação, de padronização de peças, tal e tal. O próprio edifício FAM, Silvinha, que tu conhece, né? O edifício FAM tem um pouco isso, porque pilar e viga no FAM tem as mesmas dimensões, e são dimensões estranhas para pilares, 12 centímetros por 60. E as vigas são a mesma coisa, então parece de fato uma peça, né? Que se Sim. repete, mas na verdade não era. Não Não, tinha como fazer pré-fabricado naquele momento. Não sei se no caso do Grossman não tem isso, né? Aham. A indisponibilidade do recurso tecnológico aí toca no concreto. Eu acho assim, o concreto como um instrumento de simulação da industrialização Isso. acontece em São Paulo Isso. numa construtora chamada Forma Espaço, que tem uma É. série de edifícios de apartamentos do Abrão Sanovics, Paulo Mendes da Rocha, Eduardo de Almeida. Eu acho que quem você olha, você pensa que é pré-fabricado, e não é. E Nada. não é. Zero. Dá para eles olharem esse isso aí, né? dilema, né? É o desejo de ser moderno, antes de poder ser moderno. É interessante essas relações. É Muito bem. verdade. É, Não sei se alguém tem mais alguma. Sérgio, tem? Não, nós estamos já com o Então, nosso já horário. passamos da hora, né? É, eu Deixa acho eu que ver foi aqui, acho que ótimo aqui. a gente passou 15 minutos. Não, estava Ó, tranquilo, porque tá. a conferência é só às 19 horas, já fica o convite para Sim, todos, se e tiverem. tu me deu carta oportunidade. branca para passar um pouquinho. Sim, não, sim, porque esse intervalo é um pouco maior, mas eu daqui a Aham. alguns minutos começa a me dar abstinência de novo, eu tenho que ir lá fazer. Tá, isso. Então, pessoal, se alguém tem mais alguma coisa a colocar, tá aberto. Se não, a gente dá por encerrada a sessão. Queria agradecer a todos a apresentação, os ótimos trabalhos e as ótimas apresentações. Nós que agradecemos.